Queridos amigos que seguem o nosso canal, bom dia! Hoje vamos falar do terceiro selo, que trata da deserção da fé nos últimos dias. Vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Essa medida representava 1 quilo do produto pelo salário de um dia de trabalho. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versos 5 e 6. Enquanto o primeiro selo revela a primeira fase da igreja de Laodiceia, na sua arrancada missionária vitoriosa, e que ainda se encontra gozando de total liberdade para a conquista de almas, e o cavalo vermelho indicando guerras futuras no Oriente Médio, se prepara para entrar em cena visando a purificação das primícias dos salvos em Israel, o cavalo preto configura uma crescente deserção da fé entre o povo de Deus no Ocidente. E para erguer o seu povo no Ocidente, Deus promove o selamento dos 144 mil em Israel, por meio de uma maravilhosa vitória contra os exércitos de Gog, para que o segredo dessa vitória seja relacionado com a nova situação de Israel, que continua observando os mandamentos originais de Deus, mas que agora tem a fé de Jesus. Assim, ao mesmo tempo que Deus é glorificado em Israel, os dogmas romanos são responsabilizados pela fraqueza nas igrejas. Neste momento, Jesus será vislumbrado junto com as primícias no Monte Sião. Apocalipse 14, verso 1. Quando todos compreenderão a condição necessária para a aprovação do justo. Explicitamente declarada em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As razões da vitória serão entendidas em todos os cantos do planeta como uma promessa de salvação aos que se decidirem seguir o exemplo das primícias, promovendo assim milhões de conversões verdadeiras. Esta virada do jogo, já considerado por ganho pelo clero romano, o levará a tomar providências radicais para estancar a sangria em suas fileiras. E será por meio da mais cruel perseguição, mas sob o estímulo da vitória das primícias em Israel, que o mundo será preparado para receber a mensagem da igreja invisível, porém triunfante, com um maior grau de consciência no grande julgamento dos vivos, durante o período do cavalo preto. Se a cor branca do primeiro cavalo sugere a pureza da fé, conforme Isaías 1,18, um cavalo preto, pelo contrário, significa uma corrupção que se generaliza. A balança na mão do cavaleiro é um símbolo evidente do juízo de Deus, o qual estará pesando inclusive os pensamentos humanos, agora com maior justiça. Atualmente, antes do processo do agravamento da crise futura das igrejas em geral, é difícil determinar quem é fiel e quem tem caído. O trigo e o joio continuam crescendo juntos em todas as igrejas e grupos. Não será conveniente arrancar o joio, porque poderá arrancar-se com ele o trigo. Nem mesmo será necessário que o povo de Deus execute essa tarefa. O Senhor mesmo o fará por meio dos acontecimentos vindouros. O joio será peneirado no juízo dos vivos, no momento em que a sua sacudidura será caracterizada pela perseguição do trigo, devido à sua pregação da terceira mensagem angélica, que denuncia a nova ordem mundial. Os mornos farão de tudo para evitar que o texto de Apocalipse 14, 9 a 11, seja propagado, temendo a perseguição. Eis o conteúdo desta mensagem, que ao ser pregada sob grandes riscos, irá separar o joio do trigo. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
Neste momento, o céu vai considerar como trigo aqueles que pela fé se erguerem para denunciar os pecados de Babilônia. E por interferir no direito da liberdade de consciência, obrigando as pessoas a seguirem orientações confusas e sem comprovação das Escrituras, toda a nova ordem mundial será identificada como joio, sendo denunciada pelas agências levantadas por Deus para proclamar a última advertência ao mundo, nos termos de Apocalipse 14. Será, portanto, esta denúncia contra os poderes das trevas e suas falsas doutrinas que levará à traumática separação, dividindo o mundo cristão em dois grupos apenas: o das igrejas, do joio, que será representada no quarto selo pelo cavalo amarelo, e o da invisível igreja do trigo, correspondente à parte triunfante da igreja de Laodiceia, que seguirá operando na forma de pequenos grupos nas casas de família, como era praticado no tempo da igreja primitiva. Quando as igrejas rebeldes aos 10 mandamentos perseguirem abertamente os filhos de Deus, serão vomitadas, apesar de continuarem com o seu ritual nas igrejas, todavia sem esperança de salvação. Em contrapartida, a igreja invisível será formada pelos grãos bons, que finalmente serão recolhidos para o celeiro do céu. Como o cavalo simbólico representa um grupo religioso bem definido, tudo indica que as instituições atuais continuarão organizadas, operando normalmente, como aconteceu com Israel do primeiro século, após a morte de Jesus. Depois de julgado e condenado como para ser destruído no ano 70, continuou com os serviços do templo. Devemos apenas aguardar o andamento dos acontecimentos. Certamente tudo continuará igual, como sempre foi, para aqueles que estiverem prontos para defender os interesses da besta, mesmo que de forma dissimulada. A grande questão será como permanecer fiel a Deus. Ser fiel nesse tempo irá muito além dos compromissos nas igrejas. Representará um exemplo de uma vida totalmente transformada, disposta a se submeter ao teste previsto em Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Os preços do pão da vida, neste momento dramático da história, estarão bem mais caros do que o normal. Quem hoje vacila em pagar o preço da verdade, em todos os seus fundamentos, certamente não o fará quando este estiver 10 vezes mais caro. E assim, a balança que está na mão do cavaleiro do cavalo preto estará pesando consciência por consciência dos que se acham justos entre as nações, sem definir necessariamente os contornos físicos de uma igreja legalmente constituída. Neste tempo, muito próximo ao fechamento da Porta da Graça, segundo a profecia, as igrejas se unem com o Estado, primeiro nos Estados Unidos da América e depois pelo resto do mundo cristão, para dificultar a obra final da pregação do Evangelho Eterno. Quando, pois, a livre América legislar sobre assuntos de fé, estará dando início à contagem regressiva para este cenário de conclusão do tempo, indicado na profecia de Apocalipse 13, verso 11, que prenuncia a besta criada semelhante ao cordeiro, falando como o dragão. Quando, pois, os princípios da besta escarlate forem obrigados por lei, a maior parte dos cuidados das igrejas militantes, então sob o juízo divino, será com relação aos assuntos seculares, seguindo-se a crescente escassez de espiritualidade, representada pelos elevados preços dos cereais, conforme mencionado por João. A voz de Deus, que anuncia o alto custo do trigo e da cevada, também ordena que o azeite e o vinho não sejam danificados. Estes eram os dois líquidos mais preciosos, comumente usados como alimento no mundo antigo, e que por isso alguns os têm interpretado como os símbolos da fé e do amor, no âmbito espiritual. Tratam-se dos atributos que deverão ser preservados sob a influência do Espírito Santo
pelos chamados, escolhidos e fiéis, Apocalipse 17, 14. Em contradição com o materialismo que deverá predominar nas igrejas militantes desse período de provação. Estes atributos acompanharão aqueles que darão ouvidos ao conselho da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia, que encontramos em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, desenvolvimento da fé e do amor, vestiduras brancas para te vestires, obtenção do caráter e da fé de Jesus, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, azeite do Espírito para a compreensão exata de toda a verdade, isenta dos erros infiltrados principalmente pelo papado medieval, a fim de que vejas. Aqui termina o histórico do terceiro selo. Cuidemos todos em atender os conselhos da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso certamente nos trará grande alegria e disposição para continuarmos no bom combate da fé. Fiquem conosco, porque ainda há muita coisa importante vindo por aí. Dê seu like para o YouTube reconhecer a importância do nosso canal. Curta a nossa mensagem musical e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar.